De volta ao Araçatuba S.A., com meu amigo Caíto, com meu amigo Rogério Scher, autor do livro Empreendedorismo na Veia, e como diz o filho dele, na veia. Brincadeiras à parte. Rogério, vamos lá. Conta pra gente, da empresa Júnior até a Natura, por onde você passou e como foi essa história, rapidamente. Eu fui trabalhar como executivo de empresas de comércio internacional quando me formei. Depois eu fui trabalhar, tive uma experiência de negócio próprio, que foi muito bem sucedida e muito mal sucedida. E depois eu fui trabalhar com aconselhamento de carreira, que foi, sem dúvida nenhuma, um período muito especial da minha vida. Eu fui trabalhar, Rodrigo, numa empresa chamada Lee Hatch Harrison DBM, que é a maior empresa do mundo de outplacement, de recolocação e coaching. Lá eu era consultor, mas também era gestor. Eu era vice-presidente de operações para a América Latina da DBM. Mas o que eu gostava mesmo era de estar no aconselhamento 1 a 1. Quem chegava na DBM, em geral, eram pessoas que tinham negociado a sua saída da empresa onde trabalham, então executivos de nível muito sênior, de todo tipo de empresa, que por algum motivo negociava a sua saída e no pacote da saída eles ganhavam o outplacement, ou seja, a DBM cuidava da transição deles, ou eles tinham sido desligados mesmo. Tá? Então, essa experiência foi marcante. Nós éramos liderados na época por um indivíduo que foi presidente do Hopi Hari, é um indivíduo genial, chamado Marcelo Cardoso. Marcelo liderava uma grande transformação da DBM naquela ocasião, e nós tínhamos um cliente chamado Natura, dentro da DBM, que nos usava a pista toda. Era outplacement, era coaching, era consultoria de transformação cultural, e eu já estava muito próximo da Natura por conta dessa relação cliente-fornecedor, até que a Natura contratou o nosso presidente, o presidente da DBM, o Marcelo se tornou vice-presidente de Desenvolvimento e Sustentabilidade, e depois me convidou para assumir a diretoria corporativa de RH. A Natura é uma empresa apaixonante, cheirosa, perfumada, maravilhosa, é um amor para a vida toda, mas quando chegou em 2011 eu pedi para sair, eu queria experimentar de novo o veneno de empreender na minha veia. E o que foi... Bom, você estava lá, numa das melhores empresas para trabalhar, como você disse, é uma coisa apaixonante. E o que foi isso? O que foi o modelo de negócio? O sair da Natura, o frio na barriga... num caso desse, acho que deu até gelo na espinha, viu, Caíto? Talvez gelo na espinha, né? O que foi? Para fazer o quê? Para ir montar que tipo de negócio? Eu tenho um amigo que brinca comigo, que diz, pô, você foi o cara que disse não para a Natura, né? Na realidade, eu disse sim e digo sim para o resto da vida para a Natura, até porque tenho ainda um relacionamento com a Natura, tenho apoiado a Natura em alguns projetos ainda, mas... a Natura, ela é uma empresa que eu descobri uma dificuldade minha em lidar com o perfil de governança da Natura. A dificuldade era toda minha. Por quê? Eu sou movido a muita autonomia, muita liberdade, e algumas organizações como a Natura, elas têm uma complexidade maior de governança, né? Então, aqueles 3 empreendedores, que são 3 patrimônios do empreendedorismo brasileiro, os 3 fundadores da Natura. Eles, felizmente, estão vivos, muito atuantes no conselho. Não é qualquer conselheiro, né? São os donos da empresa no conselho. E você tem vários comitês de governança, então isso torna a gestão da empresa um pouco mais complexa, o processo decisório um pouco mais demorado, e eu tenho um perfil de ser movido a realizações, a fazer e a processos de decisão mais rápido. Eu não me adaptei muito a isso, por isso em fevereiro de 2011 eu disse para o Marcelo que sairia, e ele me apoiou bastante nessa decisão. Fizemos um processo seletivo para a escolha do meu sucessor, então eu pude conduzir o processo do meu sucessor, fiquei um mês inteiro com ele para fazer o onboarding dele, a integração dele, mas eu já estava absolutamente mordido com a ideia de retomar um projeto antigo, que era empreender vida e carreira, e poder apoiar mais organizações fora do mundo executivo. Agora, só para completar uma coisa, Rodrigo, que me ocorreu agora. Você sabe que tem uma coisa também, eu sou um cara muito afetivo. Se você pegar os tipos de personalidade do Jung, você poderia resumir que existem os racionais, os pragmáticos,
os reflexivos e os afetivos. Eu sou reflexivo afetivo. Isso significa que eu, dentro das organizações como executivo, por ser muito afetivo, eu tenho uma grande chance de me emaranhar emocionalmente com as pessoas, com as questões mais nevrálgicas da empresa. E aí que autoconhecimento funciona, né? Porque com a ampliação do meu autoconhecimento, eu percebi que eu sou mais útil quando eu tenho um certo distanciamento das pessoas e da empresa, para não me emaranhar afetivamente com elas, mas me custou um tempo para aprender. Nós temos grandes empresas na região, né? Grandes indústrias de calçado, de aquecedor solar, sucrocoleiras, mecânicos, são vocações. Eu tenho uma pergunta. Eu trabalhei na Cirela. Sim. E eu vivi justamente isso que você disse. Eu queria fazer em empresas grandes, que tem toda uma gestão corporativa, elas são mais travadas. Você acha que isso é o ponto fraco das grandes corporações? Tudo tem que chegar até lá em cima. Então você tem uma boa ideia, num nível gerencial. A gente estava criando o que hoje é a Living. Chamava a Cirela Brasil Realty Industrial, que se tornou a Living, né? E a gente a gente brincava com tudo. Mas aí, daí a subir, chegar lá no conselho, né, na tríade, e aquilo tomar uma decisão e voltar, já tinha virado outra coisa, já estava no outro passo. Ou o cara desanima ou a concorrência já fez assim. Concorrência que eu digo, de repente, os menores. Sim. O que você acha disso? Isso porque já fica a dica para as grandes empresas aqui da nossa região, que a gente torce por elas. Nós somos aqui regionalistas. Não cometer erros. Não cometer esses erros. Primeiro, se realmente as grandes corporações são elefantes lentos. Segundo, se são, como mudar isso? Tem 3 caminhos. As organizações, de fato, quando elas crescem, elas correm o risco de gerarem uma experiência de um processo decisório mais lento. Mas tem 3 caminhos para se evitar isso. Eles passam por autonomia, por domínio e por propósito. Vamos falar primeiro do aspecto da autonomia. É impossível a empresa, por maior que se torne, abrir mão da experiência de autonomia para as suas principais lideranças. Ou seja, você precisa, como gestor de uma grande empresa, ter um mínimo de liberdade para reconfigurar o seu cargo, os rituais do cargo, os desafios do cargo, aos seus maiores talentos. Porque um cargo numa empresa não pode ser uma cápsula. Sabe aquela cápsula? Imagina um tubo de vidro, onde tem uma portinha que você entra e fecha. Aquele é o cargo. Então ele tem em si um conjunto de rituais, de símbolos, de procedimentos a cumprir, a despeito de quem é o seu ocupante. Isso não traz. É a caixinha do organograma mesmo. Pois é. Ela trava, né? Você não tem saída, é aquilo lá e pronto. E aí você vê histórias, Caíto, de pessoas que eram estrelas dentro da empresa, você fez uma movimentação dela, pôs numa posição como essa, o cara perdeu o brilho, o cara não está mais tão engajado, o cara se afastou dos seus maiores talentos. E é assim, todo mundo tem isso daqui de talento, aquilo que a gente faz quase perfeito, aquilo que cria praticamente a nossa identidade profissional, e a gente tem isso daqui de ponto de melhoria, né? De pontos a desenvolver, né? Coisas em que a gente não é tão bom. Aquilo que a gente é bom é um núcleo bastante restrito e específico de coisas que a gente é quase perfeito naquilo. Muitas vezes, ao longo da ascensão profissional na empresa, a gente vai se afastando dos talentos. Então, autonomia é a mensagem que a empresa dá para Caíto, você tenha liberdade. Nós precisamos que você tenha liberdade para reconfigurar o teu desafio, para que você se aproxime, na maior parte do tempo, daquilo que é o seu talento. Você não vai nunca conseguir esquecer a história dos 20% de tempo livre no Google, né? Que é uma imitação do que a 3M já fazia nos anos 50, com os 15% de tempo livre. Ou seja, 20% do tempo do colaborador do Google é para você escolher projetos, escolher colegas para esse projeto e construir realizações que para você sejam significativas. Aí você olha a história do Google mais recente, o Gmail veio dos 20%, o Google News veio dos 20%, o Google Earth veio dos 20%, o Orkut veio dos 20%, o Google Maps
Fico me perguntando o que eles fazem nos 80% do tempo, né? Mas por quê? Porque autonomia para você fazer escolhas ancoradas nos seus talentos. Isso prescinde também confiança, né? Isso tem que partir do gestor principal, do líder. E aí constrói um ambiente mais virtuoso ainda de confiança. Ainda, né? Tem um provérbio italiano, Caíto, que diz assim, você quer tornar alguém confiável? Esboce ostensivamente confiança. Você quer tornar alguém indigno de confiança? Exercite ostensivamente a desconfiança. Agora, não é só autonomia, tem um segundo ponto que é domínio. Porque se tem uma coisa que cria uma experiência horrorosa de trabalho, é quando o tamanho do desafio não bate com a prontidão do indivíduo. Para cima ou para baixo. Imagina, Rodrigo, que a gente dá para aquele líder um desafio desse tamanho, por uma prontidão dessa daqui. Frustrou. Isso é frustração, ansiedade, desespero, agonia, é a porta de saída da empresa. Mas, ao mesmo tempo, se for assim, ou seja, um desafio que ele percebe que ele consegue fazer sedado aquilo, e uma prontidão enorme que ele tem para aquilo sobrando, isso é tédio, isso é desânimo, é desengajamento. Então, os gestores da empresa, eles precisam olhar para os seus talentos e mexer sempre nessas duas variáveis de desafio e de prontidão. E por último, o propósito. De alguma forma, toda a ciência do comportamento organizacional já cansou de evidenciar o seguinte: as pessoas não vão se identificar primeiro com o seu budget, com o seu plano estratégico, ou nem tampouco com a sua marca, muitas vezes. Eles primeiro, os indivíduos, vão se identificar com coisas que são significativas para eles, para que depois eles possam perceber que o que é profundamente significativo para eles converge com o que é significativo para a empresa. E dessa convergência, em que se constrói uma visão de propósito comum, se constrói uma experiência de trabalho, resultados superiores, enfim, o melhor tipo de prática que a gente pode verificar de gestão de talentos na empresa. Para a gente encerrar esse bloco, ainda tem um tempinho, eu ia te perguntar o seguinte, Rogério: como efetivamente fazer com que o presidente da empresa, sou eu perguntando, até porque eu escutei um exemplo, uma história esses dias, eu vou contar até rapidamente essa história. Chegou uma pessoa no meu escritório para fazer uma venda grande, então quando é uma coisa muito grande, eu atendi, até porque eu estava curioso para saber a história dessa empresa, de fato o que tinha acontecido. E ao me contar a história toda, essa pessoa, que é um vendedor de grande monta, ele me contou o seguinte, que numa determinada passagem da empresa, essa empresa estava sendo lesada por um dos diretores. Fraude. E ele sabia. Mas ele foi, assim, não é questão de sabia. Ele falou assim, bom, se eu estou sabendo que estou abaixo, o presidente da empresa também deve estar sabendo que está acima, deve estar conivente com isso. Óbvio que depois se concluiu que não era isso. Então faltou... num organograma, existir o passo abaixo. Eu costumo fazer o seguinte, eu costumo seguir o conselho de um cara chamado Marcos Paim, que foi o meu coach dentro da Cirela. Ele dizia o seguinte: o maior patrimônio de um executivo, o maior ativo, são suas pernas. Ande pela empresa, caminhe, escute todo mundo. De um ruído vai te abrir ou uma ideia ou uma sensação diferente. Você acha que é um modelo? Quando você lê a história da Toyota, né, toda a história da manufatura enxuta, o Lean Manufacturing, a experiência do Lean Manufacturing passa exatamente pelo que o Rodrigo falou, né? O jeito Toyota de ser, né, que deu bons livros já a respeito, eles dizem: o líder precisa ir onde a coisa acontece, ponto. Não se baseie em parâmetros de terceiros, vá tirar o pulso por conta. Então eu sou 100% a favor disso. Então é um conselho para os nossos empresários. 100%. Vá sujar a mão. Acontece. Exatamente, suja a mão de graxa. É isso aí. Eu vou lá sentar uns blocos por esses dias. Próximo bloco pimenta. Nós vamos querer discutir se empreendedor nasce, é feito, e outra coisa, sobre mudanças, né, que a gente não falou, que é as questões de mudar, como mudar e o que isso causa nas pessoas. Tá certo, Caíto? É isso aí. Então a gente volta no próximo bloco com essas perguntas.